Família, bem-vindos a mais um Flow. Tinha uma conversa muito maneira com a Anitta, cara. A gente falou de esse novo trabalho dela, inclusive. E, cara, a gente falou de macumba, falamos de espiritualidade, voltar às raízes, falamos do momento que ela tá vivendo. Putz, você não vai se perdoar se você perder esse papo, tá bom? Então fica aí. Inclusive, ele meio que começa do nada, porque ela chegou, a gente foi conversando, pá, não sei o quê, senta ali, continua conversando, os caras, não, tá gravando. Uma das coisas que eu senti foi o seguinte, Anitta, me ajuda aqui. Um movimento de internacionalização, né? Tu lança trabalho com Deus. E esse álbum Equilibrium, ele me lembra, pelos feats que tem, ele me parece uma Anitta falando de Brasil, dela mesmo, e me parece, por exemplo, tem o Gringos, digere assim, mas ó, isso aqui é brasileiro. O que é o Equilíbrio? Então, na verdade, esse álbum nasceu da seguinte maneira. Eu tava vindo de processo coisa, né? Eu abri mão de muita coisa na minha vida por causa da carreira internacional. E conquistei muita coisa em prol disso também. Foi maravilhoso, né? Não é à toa que o The Weeknd me convidou para cantar com ele. Eu me sinto, quando eu estou próximo à minha família, à minha casa, fazendo show no Brasil, que tem uma energia. E não adianta, é difícil assim para... Eu vou dar um exemplo aqui. E eu não sei nem se eu deveria dar esse exemplo. Qualquer coisa o Paulo corta. Porra! Há um tempo atrás, eu tava conversando Eu sempre converso com ela sobre esse documentário das Paquitas. É incrível, na Globoplay. E aí elas estão lá falando sobre tudo de ruim, como era ruim aquilo. Que elas queriam muito por amar a Xuxa, mas como que era um ambiente ruim, difícil, etc. E aí lá pro meio tem um mistério de uma Paquita que sumiu. Não queria falar com mais ninguém, ela desapareceu, ela sumiu. E fica-se o mistério, o que será que aconteceu para que essa Paquita... E pra mim tava óbvio, porque eles já estavam falando há vários episódios como que tava péssimo, como que tava desumano. Não no sentido do trabalho ser ruim, mas era um dia a dia para um adolescente puxado, pesado e tal. Tem alguma outra coisa que elas já estão... Todos os episódios estão sendo sobre o quanto que isso era exaustivo. Ela não pode ter sumido roubados, né? Os indígenas foram mortos, os africanos trazidos para o Brasil, os escravizados trazidos tiveram que esconder sua religião, os indígenas tiveram que aprender uma nova religião, enfim. A forma como tudo foi tão explodida imensa. Então, as pessoas têm... para eu voltar para o Brasil, alguma coisa aconteceu. Ela fracassou. Amor, deu um Google, deu um chat GPT, fracassar, imagina, meu Deus, se eu fracassar assim... com o Cacique Raoni, que para mim está em outro lugar, desculpa, perdão a todo mundo, para mim o Cacique Raoni está aqui acima de qualquer rei, qualquer coisa tá o Cacique Raoni para mim. E eu encontrei com o rei junto com o Cacique Raoni para falar da Amazônia e, tipo, eu não poderia imaginar. Né? Chamava atenção pra cacete. É por isso que tu gosta dela? Mas a Carmen Miranda era extremamente esculachada pelo Brasil perto da morte dela. O mundo lá, mas até então ela sofria de depressão, de tristeza, porque as manchetes no jornal eram falando que ela se americanizou, que ela era isso, que ela era a escória do país. Era terrível. O brasileiro não valorizou a Carmen Miranda. Ela veio cantar depois dela começar os primeiros trabalhos internacionais. Ela foi vaiada, ela ficou arrasada de ter vindo. Isso, na verdade, eu virei muito fã dela depois que... isso, eu tô contando como que eu cheguei nesse álbum, né? Mas foi o mesmo. E eu comecei a ficar muito doente e um diretor de cinema me deu o livro, a biografia da Carmen Miranda e falou assim, ó, tô te dando esse livro para você mudar o final da história. Se fizesse em espanhol e ela insistindo no português e aí eles falando... Aí vinha o cara que trabalhava com ela falando, mas eles querem português, querem espanhol? Ela falava, mas eles falam português? Não. Então fala, agora não, né? Agora tem a separação, mas em tempos de necessidade, a galera, a mensagem é tudo, né? Fizeram isso com a Disney, inventaram o Zé Carioca, tinha o outro que era como se fosse o Zé Carioca, mas do México. Enfim, aí tem tudo isso. E assim, quando eu comecei a ver a quantidade de trabalho e como que ela morreu por conta do trabalho, ela teve uma parada cardíaca, um infarto ao vivo num programa de TV. E eu falei, caraca, cara, isso é a minha cara, o jeito que eu levo a vida. E eu comecei a internalizar. E eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e a buscar outros sentidos para minha vida. Até então tu estava fazendo o quê? Procurando ficar mais famosa? Até então eu estava procurando ter mais números, mais fama, mais dinheiro, mais... E o dinheiro não era nem para eu mais performances e apresentações. Então não era nem para eu ficar rica, era só porque eu queria continuar produzindo. Era um vício de trabalhar.
E é um vício de atender as expectativas do seu orixá. O que as lendas do meu orixá me ensinam? Pô, as lendas do meu... Tem a lenda de... Tem Logum Edé com Oxalá, que fala bastante, né? Das maldições que Oxalá deu para Logum Edé por conta do ego, por quê? Pô, então se ele se ferrou por causa dessa coisa egóica, talvez eu tenha que trabalhar aqui o meu ego e tal. Para mim, isso é o orixá. É você olhar, sentar na mesa, ter uma queda, pô... A queda agora fala de, sei lá, não sei, uma queda de... ponto. Então, se o meu ensinamento for não tá mais no sucesso, vamos ver o que tem isso a me ensinar. Vamos buscar isso, então vamos aprender. Então, hoje eu vou com esse pensamento. Então, eu acho que a religião, eu sigo usando Ave Maria, Pai Nosso, eu continuo acreditando. Tem uma gruta de Nossa Senhora que eu construí aqui na minha casa. Realmente tenho fé. Acredito em Jesus Cristo, em Nossa Senhora, em São Miguel Arcanjo. Em tudo que você falar, eu tô acreditando. No Ganesha, no religião, a comunidade. Às vezes vira uma coisa muito mais da cobrança ao outro, julgamento ao outro, do que você olhar pro seu próprio umbigo e evoluir você. Mas isso é um problema do ser humano, no fim das contas, né, Anitta? Isso é o ser humano olhando a doutrina, ouvir coisas parecidas. Então, eu já fui na igreja evangélica, também tinha lá o cara que ficava falando da roupa do outro, mas ele era adúltero, né? Fica, pô, caralho, qual é desse cara? A religião, me parece, de uma forma geral, um manual para tu ser um ser humano. Falando, seja o Deus daquela mensagem. Porém, humanos são seres em constante evolução. Para a gente evoluir, a gente precisa errar, a gente precisa cair. Então você tá endeusando e esperando perfeição de um mensageiro. Não existe. É como se você pensasse assim, bom, eu preciso ver que alguém consegue, que aí significa que eu consigo também. Mas aí você está se limitando muito às capacidades do outro, né? Você não está se vendo dentro da sua capacidade. Ajudou muito, de muito autoconhecimento, que me ajudou a me dar ferramentas para me conhecer, entender quais os meus gatilhos. Por que eu fico estressada? Por que eu fico isso? Por que eu trabalho viciosamente e etc. Foi nessa época que tu postou aquela parada no Instagram. O oposto. E isso não existe. Você tem que encontrar o meio termo, é o que o Tao fala, né? Não é você ficar indo do 8 pro 80. Tem até uma tatuagem do 8 e 80 na perna. E eu sou esse equilíbrio no meio aqui. Parecem coisas de pessoas que vão amadurecendo mesmo, entendeu? Coisas que você falou aí, eu senti também, e assim, eu não sou a Anitta, entendeu? Eu não tava nem na internet, era outra história. Tomar na cara, né? Você tem que perceber, você tem que querer, você tem que... Senão, eu acho que também não é a idade que diz. Não é. É você com o seu chamado, com as suas vontades, com os seus que dá pra tu ter 40 anos e agir igual um moleque de 15. Exatamente, com certeza. E eu acho que... Não dá. Tem que ter um cinema na tua casa, né? Um saco, puta que pariu. Às vezes é bom, vai que você gosta, né? Mas eu vou no cinema também. Numa boa? Ou vai cheio de segurança? Não, eu vou na última sessão. Entendi. Entro. As pessoas viam as paquitas, as pessoas na TV e imaginavam como é incrível viver aquilo ali, estar perto da Xuxa e não sei o quê. Na verdade, cara, o tanto que tu trabalha, os caminhos que tu tem que tomar, os sim que tu tem que dizer, que tu queria dizer. Eu tinha 19 anos. Porra! Show das Poderosas, tinha o quê? 21? 20 anos. Porra, aí. Não pode você ficar... Eu fico pensando, eu fico olhando e fico assim, Deus, eu tava dando aula nessa época. Ficava assim, eu lembro dos clipes, eu lembro do... Você me falou que agora, cara, eu ia muito, quero ser a número 1, eu quero alcançar os lugares lá. E eu ouvia você falando isso, que tinha a ver com o que eu tava falando, cara, eu queria umas paradas que eu até consegui, mas eu nem sei se eu queria mesmo. Exato! Essa dualidade, essa dicotomia que eu tava fazendo entre Anitta e Larissa, que é como se fossem duas pessoas, quando na verdade eu sou uma pessoa só. E se comunica de tal forma publicamente e de outra forma, e sem uma permissão de dizer não pro trabalho, porque você fica, porra, e se eu for voltar, e se começar a faltar tudo e eu voltar a ficar pobre? Ai, meu Deus, e agora? Né? Tem até uma história, a minha vida ela é cheia de coincidências, assim, cheia de histórias loucas que você fica, caraca, que isso é um filme, parece um filme em muitos momentos. Não, tá, mas em algum momento tu virou a Anitta, né? Não, tipo, depois Não, essa sensação é Anitta, tá? Aí eu sempre tive a sensação de que eu ia perder tudo, do nada, perder tudo. Eu morando numa casa incrível, não sei o que eu vou fazer, sei lá o quê. Era uma sensação que ficava em mim, uma coisa. E aí eu fui trabalhar isso na terapia, eu faço vários tipos de terapia, eu faço muita constelação familiar. Eu sei que muitos profissionais falam muito mal de constelação familiar, principalmente por conta do criador, por conta da filha e tal. Quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai perdeu o emprego. E aí, eu não fui planejada, né?
Então foi quando eles descobriram e meu pai perdeu o emprego na mesma hora, ficou um desespero e para minha mãe ficou aquela sensação de caraca, eu tinha que ter estudado, eu tinha que ter um trabalho, eu tinha que ser independente. E eu vou chamar até... É a intenção falar com o crítico, parecer uma artista mais... não sei, mais madura, consolidada do ponto de vista musical mesmo, e não só de ser fluente pra caralho, bonita pra caralho, alcançando lugares internacionais. Não, não, não. Olha que eu também sei fazer MPB. Tô trazendo todos os caras da nova MPB pra gravar comigo, uns caras foda de música brasileira. Tu pensou nisso ou foi sem querer também? Não fiz o meu álbum pensando em críticos. Quando a gente fez o tratamento de choca-choca, a gente pensou em choque, o que eu falo, choca-choca, corpo com corpo. Então a gente pensou em lutas. E quando me vieram as ideias dos diretores, me veio muito luta de boxe. Eu falei, uma luta de boxe, não sei se é Brasil. A maior... o tema do meu álbum, na verdade, é equilíbrio, mas a gente traz nos visuais essa ideia de fé e festa, que a gente está sempre misturando no Brasil, fé e festa, né? A gente tem várias celebrações na nossa cultura brasileira que tem a fé e a festa ao mesmo tempo. E o fé e a festa, que são duas coisas que a gente vê como separados, mas eu vejo como junto, sabe? A gente tem como celebrar a fé. Então eu fui colocando nos visuais essa questão... tanto religiosa quanto de cultura brasileira, como eu coloquei aí do Quarupi, dos indígenas. Mas o álbum e as letras, não sei se eu faço o álbum, eu faço pensando assim, como que eu posso outras pessoas se aproveitarem disso além de mim? Então eu faço o álbum para eu me sentir bem, para minha família gostar, que eu sempre, os clipes estavam prontos, antes eu mostro para eles. Penso, quem mais pode tirar vantagem do meu... É o povão. Nunca me liguei com esse negócio de prêmio. Eu sempre vou para os prêmios porque... Não, pergunte ao Paulo. Eu nunca sei nem as categorias que eu tô... Coisa de artista. É verdade, real. Né? Porque, por exemplo, sabe o cara que teve o Oscar esse ano, né? O Champagne ganhou e ele não foi. Aí eu comecei a aprender a partitura. Então aprendi a escrever as bolinhas no caderninho dó. Aprendi, aí ele ficava 1, 2, 3, 4. Aprendi tudo isso. Quando eu aprendi... Bom, tu quer falar mais alguma coisa? Eu não, gente. Eu acompanho o álbum, tá feito com muito carinho, com muito amor, muito tesão, entusiasmo. E acho que vocês vão gostar muito. Muita mensagem bonita, gostosa.